Olá, boa noite, seja bem-vindo. Sextou com muita informação aqui na tela da TV que mostra você o JR23, trazendo informações do dia a dia para você que nos acompanha em toda a cidade, em toda a nossa região. São notícias não só de Franca, mas também de toda a nossa região, o Brasil e o mundo. Confira agora alguns destaques da edição do programa de hoje. Você que está chegando agora na tela da TV que mostra você. Dá só uma olhada no que você vai ver no programa de hoje. A Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes de Franca deflagrou uma operação que culminou na apreensão de uma pistola 9mm de uso restrito, modificada para disparar em modo automático, rajada. Com a operação de hoje, foram bloqueados 257 veículos dos investigados, além de 3 embarcações e 49 imóveis. 100 policiais participaram da operação. Segundo as investigações, o esquema atuava na lavagem de dinheiro do crime organizado. As investigações identificaram que os certificados de registro de arma de fogo, os chamados CRAF, e identidades militares falsificadas estavam sendo usadas para simular que as compras das armas junto às lojas eram legais. Os agentes foram a endereços na Barra da Tijuca, na Zona Oeste, no Jardim América, na Zona Norte e em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Segundo a Polícia Civil, a meta é apreender documentos, mídias e outros elementos que ajudem a aprofundar as investigações. A Associação Atlética Francana se prepara para mais uma edição do Campeonato Paulista da Série A3 em 2026. Com o objetivo claro de brigar por uma das vagas de acesso à Série A2. Essas são apenas algumas das informações que nós temos aqui no programa. O programa hoje está recheado com muitas informações, afinal de contas, né, sexta-feira, semana chegando ao fim, e é claro, você acompanhando tudo aquilo que aconteceu na nossa região, tem também aí as informações do mundo da bola, né, aquilo que vai acontecer também no finalzão de semana. Vamos fazer o seguinte, parada rapidinho, pit stop rapidinho aqui do JR23 e já nós estamos de volta. É só para você ficar ligado. O importante é chegar. Respeite os limites de velocidade. Se não por você, por quem você ama. Semana Nacional do Trânsito. Desacelere. Seu bem maior é a vida. Detran SP. Governo do Estado de São Paulo. São Paulo são todos. Existem alguns heróis na luta contra os incêndios florestais. Como Lucas, que não deixa ninguém jogar bituca na estrada. O Celso, que vive falando dos perigos de soltar balão. A Marta, que sempre alerta sobre os riscos de fazer fogueira na mata. E a Helena, que pede para os vizinhos não queimarem a plantação. São Paulo Sem Fogo. Uma ação de todos para o bem de todos. Uma nova opção, dinâmico e diversificado, uma multiplataforma em serviço da informação, notícias, entretenimento e variedade. O que você precisa saber para começar o dia, na velocidade do tempo, a informação que vai de encontro com seu interesse. www.portaldefranca.com.br. Sempre um trabalho muito importante das forças de segurança, tanto da Polícia Militar como também da Polícia Civil, no combate à criminalidade.
E é por isso que é sempre muito importante aquilo que a gente mostra para você aqui no dia a dia, no JR23, porque o cidadão também ele colabora, né, nesse combate à criminalidade. De que maneira, Samuel? Fazendo denúncias, né? As denúncias anônimas são sempre muito importantes, seja a Polícia Militar ou também a Polícia Civil. 190 ou 181, você também pode ajudar no combate à criminalidade. Tem reportagem especial, confira agora aqui no JR23. A Polícia Civil de Franca prendeu, nesta quinta-feira, uma mulher que estava foragida após ser condenada a 12 anos de prisão por roubo majorado pelo uso de arma de fogo e pela atuação em grupo. A captura foi realizada pela Delegacia de Investigações Gerais de Franca. Segundo a Polícia Civil, os policiais descobriram, por meio de monitoramento, que a suspeita estava escondida em uma casa no Jardim Paulistano. As equipes foram até o endereço, localizaram a mulher e fizeram a abordagem no local. Ela foi conduzida à sede da DIG, onde teve a prisão formalizada e, em seguida, deverá ser encaminhada ao sistema prisional. A Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes de Franca deflagrou uma operação que culminou na apreensão de uma pistola 9mm de uso restrito, modificada para disparar em modo automático, rajada. A ação ocorreu no bairro Parque Vicente Leporassi e foi motivada por denúncias de que um indivíduo estaria envolvido com o tráfico de drogas e guardava entorpecentes em sua residência. O alvo da operação, de 36 anos, é investigado por posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Ao chegarem ao local, os policiais foram atendidos pela genitora, que informou que o filho não havia dormido na casa. Durante a busca minuciosa realizada no quarto do investigado, foram feitas as apreensões. Sob os colchões, os agentes encontraram uma coronha de espingarda e uma máscara do personagem Hulk. O achado mais significativo estava em uma sacola no quarto, uma pistola turca que, segundo a Polícia Civil, havia sido adulterada para operar no modo rajada ou automático. Junto com a pistola, a polícia apreendeu 3 carregadores, sendo um deles alongado, e um total de 44 munições intactas. Uma pequena quantia em dinheiro também foi localizada e apreendida no banheiro do imóvel. O armamento modificado e o vasto material bélico configuram o crime de uso restrito, que prevê penas severas. O material apreendido foi encaminhado para a perícia técnica. Uma operação resultou na prisão em flagrante de uma mulher de 30 anos. A ação ocorreu em uma residência no Jardim Aeroporto 4, após o recebimento de uma denúncia anônima que indicava o local como ponto de venda e guarda de entorpecentes, supostamente operado por um indivíduo procurado pela Justiça. Ao chegarem ao endereço, os policiais civis foram autorizados a entrar no imóvel. Na cozinha da casa, os agentes encontraram, sob uma mesa, um conjunto de materiais que, segundo a autoridade policial, descaracterizam a alegação de uso pessoal feita pela autuada. Foram apreendidos 25 gramas de maconha, fracionadas em 5 porções. R$ 162,10 em dinheiro. 09 manuscritos detalhando a contabilidade do tráfico. 01 máquina de cartão bancário, sinalizando o uso de meios modernos de pagamento na venda de drogas. 01 rolo de plástico filme, comumente utilizado para embalar e fracionar entorpecentes. A denúncia indicava que o tráfico no local estaria sendo conduzido por um homem de 20 anos, que é ativamente procurado pela Justiça e possui um mandado de prisão condenatório, também por tráfico. A mulher foi presa em flagrante. E os alertas das autoridades também são sempre muito importantes, pois ajudam no combate à criminalidade, a evitar prejuízos e, é claro, é o papel também nosso aqui do JR23 em levar a informação que te ajuda no seu dia a dia. As investigações identificaram que os certificados de registro de arma de fogo, os chamados CRAF, e identidades militares falsificadas estavam sendo usadas para simular que as compras das armas junto às lojas eram legais. Os agentes foram a endereços na Barra da Tijuca, na Zona Oeste, no Jardim América, na Zona Norte e em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Segundo a Polícia Civil, a meta é apreender documentos, mídias e outros elementos que ajudem a aprofundar as investigações.
Com a operação de hoje, foram bloqueados 257 veículos dos investigados, além de 3 embarcações e 49 imóveis. 100 policiais participaram da operação. Segundo as investigações, o esquema atuava na lavagem de dinheiro do crime organizado, mais especificamente do PCC. Criminosos já conhecidos como indivíduo procurado pela justiça, identificado por nós, um dos autores aí, partícipes na morte do Vinícius Gritzbach, ele teve relação comercial com essas empresas. Então, demonstra claramente a ligação do crime organizado com essas 49 empresas que são alvos da operação de hoje. 49 empresas foram identificadas, dos mais variados segmentos, como lojas de veículos, padarias e fintechs. Segundo os investigadores, o dinheiro sujo vindo do crime organizado chegava a essas empresas e depois retornava aos criminosos, com aparência de dinheiro limpo. Essas empresas cobravam uma comissão para colaborar com esse esquema. É como se eles oferecessem um serviço estruturado em 3 núcleos. Você tem um dinheiro sujo, eu quero lavar. Opa, vem aqui, temos aqui 3 núcleos aqui distintos que trabalham, de forma concertada, de forma estruturada, para lavar o seu dinheirinho. Ao final, fica tranquilo, nós vamos devolver, mas mediante uma módica comissão. Também foram bloqueadas contas de 20 pessoas físicas e de 37 empresas. Os valores bloqueados nessas contas chegam a 6 bilhões de reais. O objetivo da operação hoje era cumprir 6 mandados de prisão e 48 de busca e apreensão na capital paulista e na Grande São Paulo. Houve uma primeira fase em julho, e essa primeira fase cumpriu 21 mandados de busca e apreensão com basicamente os mesmos alvos. Então eles estavam preparados para essa fase, mas eles serão monitorados e com certeza vai haver a captura deles. E os alertas das autoridades também são sempre muito importantes, pois ajudam no combate à criminalidade, a evitar prejuízos e, é claro, é o papel também nosso aqui do JR23 em levar a informação que te ajuda no seu dia a dia. A Tenda Lilás foi montada na rodoviária do Plano Piloto, um dos pontos mais movimentados de Brasília, para ajudar no combate à violência contra a mulher por meio da informação e do diálogo. Com o slogan "Não passe pano, proteja, denuncie, ligue 180", o projeto vai percorrer todas as regiões do país entre janeiro e julho de 2026. O objetivo da Tenda Lilás é aproximar da população, conversar, estabelecer uma oportunidade de diálogo para a gente falar neste momento, dos 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher, a gente poder explicar e também colher, sugestões das pessoas. Então, é uma ação de comunicação pública, onde a gente cria as condições para estabelecer um diálogo. A tenda oferece panfletos, rodas de conversa e oficinas, tudo de graça. Eu estava passando, eu estou indo no trabalho, eu vi essa aqui. A mensagem é muito importante porque é uma situação real que a gente está vivendo dentro da sociedade, e nessa semana a gente teve várias notícias tristes. É ótimo o trabalho deles. E a gente tem que estar aqui apoiando essas iniciativas, para diminuir realmente a violência aqui no DF. Intervalo rápido e na sequência tem mais informações, mais notícias para você que está acompanhando aqui o JR23. E se eu pudesse escolher, gostaria de deixar meu coração para quem sabe que o amor é a coisa mais preciosa que existe. Deixaria meus pulmões para quem respira a vida com leveza. Confiaria meus olhos a alguém que, como eu, quer ver um mundo melhor. E deixaria minha pele para quem ama sentir a vida. E se eu pudesse escolher, escolheria fazer a diferença na vida de outras pessoas. Eu escolhi. Eu sou doador de órgãos. A vida não precisa ter ponto final. Fale com seus familiares e seja doador de órgãos. Para alguns é só uma gota. Para todos pode ser muita água perdida. Uma gota pingando da torneira pode virar dezenas de litros. Economize água. Gota por gota, todos por todos. Governo do Estado. São Paulo são todos. A turma do fundão pode.
E quem senta na frente, é claro que pode. Anda de skate? Pode. Mas se é de namoro, pode também. Só não pode ficar sem fazer nada. Ao completar 16 anos, você já pode ajudar a salvar vidas. Não deixe para depois o que você pode fazer agora. Procure um dos postos da ProSangue e seja um doador de sangue. Salve uma vida hoje. Convide seus amigos. Vamos ser os doadores do amanhã. Ô, Sô, você está acostumado a me ver aqui contando uns caos, umas piadas, fazendo o povo rir, né? Pois então, mas hoje aqui a prosa é séria. O Hospital do Câncer de Franca é um lugar onde a coisa é pra valer mesmo. Lá é sério. Lá eles tratam de câncer de bebê, de jovem, de adulto e de idoso. Como nós falamos na roça, de mamãe caducando. Eles acolhem todo mundo. E é por isso que eu tô aqui, pra modo de pedir a sua ajuda. Vamos ajudar o Hospital do Câncer de Franca e cuidar de quem precisa, senhor. Então, meu povo, bora doar, que ajudar é coisa séria, mas não precisa ser sem graça também, né? Bora fazer esse bem acontecer, mexer o doce pra não azedar, bora pra riba, que pra baixo é contramão. Então partiu ajudar o Hospital do Câncer de Franca. Seja um parceiro do bem, sô, porque ajudar é sempre uma coisa boa. Né não? Acontecido. Uma nova opção. Dinâmico e diversificado. Uma multiplataforma em serviço da informação, notícias, entretenimento e variedade. O que você precisa saber para começar o dia. Na velocidade do tempo. A informação que vai de encontro com seu interesse. www.portaldefranca.com.br. A área econômica é sempre destaque também aqui no programa, no JR 23, pois afinal de contas, né, aquilo que movimenta a economia também te afeta no seu dia a dia. A soma de bens e serviços produzidos pelo Brasil no terceiro trimestre do ano ficou praticamente estável na comparação com o trimestre anterior. O crescimento foi de 0,1%, com uma injeção de 3 trilhões e 200 bilhões de reais na economia. A indústria teve a maior variação positiva do período, com alta de 0,8%. O destaque foi a indústria extrativista, que se dedica à extração de recursos naturais, como petróleo, minerais e gás natural. Em segundo lugar, ficou a agropecuária, com expansão de 0,4%. Já o setor de serviços, que tem o maior peso na economia brasileira, ficou estável, com variação de 0,1%. Se você olha o PIB pelo lado do consumo, os serviços representam mais ou menos 60% do PIB. Então, ele é um setor que tem um peso fundamental na economia. O setor de serviços não crescer explica, em grande medida, o PIB ter se mantido relativamente estável. Na comparação com o mesmo período do ano anterior, o Produto Interno Bruto brasileiro cresceu 1,8%. Grande parte desse avanço se deve à agropecuária, puxada por aumentos acima de 10% na produção de 3 culturas: milho, laranja e algodão. Para esta economista, a tendência para o último trimestre do ano é de desaceleração. Talvez o PIB do quarto trimestre de 2025 já mostre uma retração. Isso é, na verdade, desejável do ponto de vista da orientação do Banco Central. Veja agora as informações daquilo que repercutiu pelo Brasil e o mundo em reportagens especiais. Entre 2007 e 2024, grupos armados do Rio de Janeiro expandiram as áreas de controle em mais de 130%. A população que vive nos territórios dominados também aumentou 59% e hoje chega a 4 milhões de pessoas.
Quase 35% da população do estado do Rio mora em áreas com atuação de grupos armados. Eles também têm o controle de cerca de 18% de toda a superfície urbanizada habitada. São facções ou grupos milicianos que aproveitam falhas e recuos do Estado. A atuação dos grupos criminosos agrava desigualdades nessas regiões. A atuação destes grupos, ela impacta diretamente quem vive nas áreas dominadas, né? Então, ele vai ter mais tiroteio, isso vai interromper aula, isso vai interromper atendimento médico, isso vai fazer com que várias outras políticas não cheguem, né, por insegurança, por medo. Muitos, né, serviços, de forma geral, não vão chegar nesse tipo de população. Os dados da pesquisa foram colhidos de registros anônimos do Disque Denúncia, validados com informações da imprensa e da literatura especializada. Para os pesquisadores, não se trata de um retrato momentâneo da violência, mas sim de um crescimento observado numa série histórica. 2 categorias foram utilizadas para diferenciar a atuação criminosa: controle e influência. Controle é quando os grupos armados obtêm recursos econômicos de mercados legais ou ilegais do território, quando impõem normas de conduta e comportamento aos moradores e quando usam força ou ameaça para manter esse controle. Influência é uma espécie de controle insuficiente ou intermitente. Acontece de forma irregular no tempo ou com menos densidade. No período analisado, a alta registrada nos fenômenos de controle do território quase dobrou e o fenômeno da influência cresceu mais de 5 vezes. A influência se relaciona, por exemplo, à exploração de um determinado mercado, né? Enfim, por exemplo, transporte alternativo ou a internet. Não é que o grupo exerce, por exemplo, um grande controle sobre o comportamento das pessoas naquele local. As barricadas são um sinal de influência também. O modo mais frequente de dominação dos territórios é o da chamada conquista violenta. O crime não busca mais colonizar áreas neutras, mas sim se expandir pelo confronto. O Comando Vermelho tem a hegemonia quando se considera o tamanho da população afetada. As milícias estão em primeiro lugar na extensão do espaço controlado. O período entre 2016 e 2020 é apontado como a grande expansão, creditada principalmente às milícias. O período coincide com o desmonte das unidades de polícia pacificadora no estado. A partir de 2021, os pesquisadores constataram uma gradual retração, que afetou principalmente a atuação de grupos milicianos. Redução que se deve a ações do Ministério Público do Estado do Rio com as forças de segurança. A exemplo da Operação Intocáveis, que terminou com a prisão e posterior morte das lideranças centrais, como Wellington da Silva Braga, o ECO. Porém, de acordo com os pesquisadores, estratégias baseadas apenas em operações policiais de alto impacto não são capazes de alterar a estrutura do domínio armado. Operações policiais, para mim, elas são instrumentos, elas não são uma política. Como política, elas têm um efeito extremamente limitado. Mais uma paradinha rápida, e na sequência tem as informações do mundo da bola. Finalzão de semana está chegando e tem muita notícia do mundo esportivo. Mãe, cadê minha esteira? Eu vou fazer um gol pra você hoje. E aí, pai, quanto você acha que vai ser o jogo? Vai ser uns 3-0 pra vocês hoje, filhão. Tá, filho. Vamos lá? Dessa vez a gente não vai, filho. A gente tá de castigo. Ai, a gente vai ter que ficar fora do jogo hoje, filho. Federação Paulista de Futebol a proibir público em jogo de categoria de base, Luiz. Pois é, né, Tralha? É muito triste a gente falar sobre isso, mas partidas das categorias de base sub-11 e sub-12 serão disputadas com portões fechados. E o motivo, o mau comportamento não das crianças, mas dos familiares durante as partidas. Os caras chamam o moleque de homossexual, de gordo. Vários casos homofóbicos, gordofóbicos, xingamentos. Eu ouvi falar que teve tiros em jogos. Não é legal xingar uma criança. Fiquei muito triste. Eu até, chorei.
afeta muito, que a gente tem muito medo de errar, se erra, os pais xingam. Eu já ouvi falar muito que eu era baixo, que eu era um lixo por causa da minha altura. Caras desceram na arquibancada, xingaram ele, bonequinha, mandaram tomar no cu, vários palavrões. Afeta, tipo, no psicológico do jogo, né? E minha cabeça fica como? Fica bagunçada, porque eu não sei o que eu faço, eu fico pensando lá fora. Eu já escutei me chamarem de filha da puta, já ofenderem meu pai. Eles têm que torcer pro filho deles, não xingar os outros. E aí eu fico me perguntando por que eles fazem isso. Tudo isso tá acontecendo em competição de crianças. Eu quero ser você quando crescer. Eu queria pedir muito pros pais não xingarem as crianças. Só torcer, ficar feliz que seu filho tá jogando, que a gente é apenas criança. A gente sabe que com paixão não se brinca. Afinal, o futebol é nossa história, escrita todos os dias. A gente entende bem desse sentimento. E trabalha o ano inteiro para fazer o futebol acontecer. Com profissionalismo e respeito. Futebol a gente leva a sério, mas leva com paixão. Porque assim como os milhões de torcedores do nosso futebol, a gente também é fanático. Fanáticos por futebol e por tudo que ele representa. Fanáticos que acordam todos os dias com o propósito de viver e alimentar essa paixão. Uma paixão que movimenta cidades, muda hábitos, une famílias, amigos. Fanáticos que abraçam desconhecidos na hora do gol, que choram uma dor única na derrota, que dançam, sorriem, pulam, cantam e comemoram como nunca aquela vitória. Um estilo de vida que só os fanáticos entendem e respeitam. Tudo pelo futebol. Federação Paulista de Futebol. Fanáticos por futebol. Finalzão de semana tá chegando e nós estamos de volta aqui com o JR23, afinal de contas, né, o torcedor, ele fica ansioso. Se bem que nós temos competições praticamente durante a semana toda, né, com jogos, seja campeonatos estaduais, campeonatos nacionais, competições sul-americanas, o torcedor que sempre vibra com seu time de coração. Temos mais informações aí agora no Giro Esportivo. O Santos deixou a zona de rebaixamento ao bater o Sport por 3-0 e, antes de enfrentar o Cruzeiro, pega o Juventude nesta quarta-feira, às 19h30, em Caxias do Sul, pela penúltima rodada. A equipe depende apenas de si para se manter na elite do Campeonato Brasileiro, desde que mantenha vantagem no saldo de gols para o Internacional, já que ambos os times somam 41 pontos. Atualmente, o Peixe tem um gol a mais de saldo do que o Colorado, primeiro clube na zona do descenso. Com contrato com o Santos apenas até o final deste ano, Neymar poderá se despedir do Peixe na partida contra o Cruzeiro, marcada para acontecer neste domingo, 7, às 16 horas, na Vila Belmiro. Na última quarta, 3, após marcar um hat-trick na vitória por 3-0 diante do Juventude, em Caxias do Sul, o astro desconversou a respeito do futuro e não cravou se renovará ou não o vínculo com o Santos. Ainda não existe de fato uma definição a respeito do futuro de Neymar. O atleta e seu staff se reunirão com a diretoria do time paulista para negociar um novo contrato. A reportagem pôde saber ainda que a prioridade do craque é permanecer no alvinegro praiano para 2026. Apesar do interesse em ficar no Santos, Neymar ainda conta com mercado aberto fora do país. Jogo crucial. Cenário de risco. O Ceará, 15º, 43 pontos, precisa vencer o vice-campeão para se livrar do risco. Um empate ou derrota o coloca dependendo de tropeços de Fortaleza, Vitória e ou Internacional. Vitória X São Paulo. O Vitória, 17º, 42 pontos, está no Z4.
Precisa vencer e torcer por tropeços de Ceará, Fortaleza e Internacional. Internacional XRB Bragantino. O Internacional, 18º, 41 pontos, está em situação crítica. Precisa vencer e torcer por resultados desfavoráveis de Ceará ou Fortaleza e Vitória para fugir do descenso. Botafogo X Fortaleza. O Fortaleza, 16º, 43 pontos, precisa vencer no Rio para confirmar sua permanência sem depender de outros resultados. Santos X Cruzeiro. O Santos, 14º, 44 pontos, se livra do rebaixamento com uma vitória simples em casa sobre o terceiro colocado Cruzeiro. Atlético Mineiro X Vasco. O Atlético Mineiro, 13º, 45 pontos, depende de um empate ou vitória contra o Vasco para garantir a permanência. A Associação Atlética Francana se prepara para mais uma edição do Campeonato Paulista da Série A3 em 2026, com o objetivo claro de brigar por uma das vagas de acesso à Série A2. A competição, organizada pela Federação Paulista de Futebol, está programada para começar no final de semana dos dias 24 e 25 de janeiro e a decisão prevista para 26 de abril. A primeira fase do Paulistão A3 será disputada em turno único, com as 16 equipes se enfrentando. Os 8 primeiros colocados avançam para as quartas de final, enquanto os 2 últimos serão rebaixados para a futura Série A4. De acordo com a tabela divulgada, a Francana fará sua estreia em casa, no Estádio Municipal Doutor José Lancha Filho, o Lanchão. Rodada 1, 25 Jan, Dom Francana X Catanduva, casa. Rodada 2, 28 Jan, Coitapirense X Francana, fora. Rodada 3, 01 Fevereiro, Dom 15 de Jaú X Francana, fora. Rodada 4, 04 Fevereiro, Coafrancana X Desportivo Brasil, casa. Rodada 5, 08 Fevereiro, Dom Francana X União SJ, casa. Rodada 6, 11 Fevereiro, Coa União Barbarense X Francana, fora. Rodada 7, 14 Fevereiro, Sábado Francana XSCSB, casa. Rodada 8, 22 Fevereiro, Dom Bandeirante X Francana, fora. Rodada 9, 25 Fevereiro, Coafrancana X Rio Branco, casa. Rodada 10, 01 Mar, Dom Paulista X Francana, fora. Rodada 11, 04 Mar, Coafrancana X Rio Preto, casa. Rodada 12, 08 Mar, Dom Portuguesa SX Francana, fora. Rodada 13, 11 Mar, Coa União São João X Francana, fora. Rodada 14, 15 Mar, Dom Francana X Rio Claro, casa. Rodada 15, 21 Mar, Sábado Marília X Francana, fora. A diretoria da Francana tem trabalhado nos bastidores na montagem do elenco e na definição da comissão técnica para 2026. A equipe tenta se reestruturar para ter um desempenho mais competitivo e retornar à segunda divisão paulista. A Polícia Civil de Franca prendeu, nesta quinta-feira, uma mulher que estava foragida após ser condenada a 12 anos de prisão por roubo majorado pelo uso de arma de fogo e pela atuação em grupo. A captura foi realizada pela Delegacia de Investigações Gerais de Franca. Segundo a Polícia Civil, os policiais descobriram, por meio de monitoramento, que a suspeita estava escondida em uma casa no Jardim Paulistano. As equipes foram até o endereço, localizaram a mulher e fizeram a abordagem no local. Ela foi conduzida à sede da DIG, onde teve a prisão formalizada e, em seguida, deverá ser encaminhada ao sistema prisional. A Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes de Franca deflagrou uma operação que culminou na apreensão de uma pistola 9mm de uso restrito, modificada para disparar em modo automático, rajada. A ação ocorreu no bairro Parque Vicente Leporassi e foi motivada por denúncias de que um indivíduo estaria envolvido com o tráfico de drogas e guardava entorpecentes em sua residência. O alvo da operação, de 36 anos, é investigado por posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Ao chegarem ao local, os policiais foram atendidos pela genitora, que informou que o filho não havia dormido na casa. Durante a busca minuciosa realizada no quarto do investigado, foram feitas as apreensões. Sob os colchões, os agentes encontraram uma coronha de espingarda e uma máscara do personagem Hulk. O achado mais significativo estava em uma sacola no quarto, uma pistola turca que, segundo a Polícia Civil, havia sido adulterada para operar no modo rajada ou automático. Junto com a pistola, a polícia apreendeu 3 carregadores, sendo um deles alongado, e um total de 44 munições intactas. Uma pequena quantia em dinheiro também foi localizada e apreendida no banheiro do imóvel. O armamento modificado e o vasto material bélico configuram o crime de uso restrito, que prevê penas severas. O material apreendido foi encaminhado para a perícia técnica.
Uma operação resultou na prisão em flagrante de uma mulher de 30 anos. A ação ocorreu em uma residência no Jardim Aeroporto 4, após o recebimento de uma denúncia anônima que indicava o local como ponto de venda e guarda de entorpecentes, supostamente operado por um indivíduo procurado pela Justiça. Ao chegarem ao endereço, os policiais civis foram autorizados a entrar no imóvel. Na cozinha da casa, os agentes encontraram, sob uma mesa, um conjunto de materiais que, segundo a autoridade policial, descaracterizam a alegação de uso pessoal feita pela autuada. Foram apreendidos 25 gramas de maconha, fracionadas em 5 porções, R$ 162,10 em dinheiro, 09 manuscritos detalhando a contabilidade do tráfico, 01 máquina de cartão bancário, sinalizando o uso de meios modernos de pagamento na venda de drogas, 01 rolo de plástico filme, comumente utilizado para embalar e fracionar entorpecentes. A denúncia indicava que o tráfico no local estaria sendo conduzido por um homem de 20 anos, que é ativamente procurado pela Justiça e possui um mandado de prisão condenatório, também por tráfico. A mulher foi presa em flagrante. Eu tenho mis orações, como todo mundo, sim, e bueno, y acompaño las oraciones con trabajo. Bueno, principalmente encontré un club muy grande, ¿sí? Muy grande. Eu sabía eso onde venía, ¿sí? Eu encontré jogadores con un compromiso hacia trabajo de día a día. Eu encontré problemas también, ¿sí? Y es la verdad, y todos sabemos, ¿sí? Mas eu también estou trabajando y las preocupaciones están también. Fui sincero en ese momento y continúo concentrado en esta tarefa, una tarefa difícil, más también con un club que está trabajando para salir de esta situación, ¿sí? O club todo, principalmente los jugadores, eu quiero valorizar eso, momento difícil para los jugadores también, mas soy grato por eso, por la entrega de día a día, mas ainda voy a exigir porque el objetivo ainda no está cumplido. A 38ª e última rodada do Campeonato Brasileiro de 2025 promete fortes emoções neste domingo, dia 7 de dezembro, com jogos cruciais que definirão as últimas vagas para a Copa Libertadores e os dois times que se juntarão à Sport Juventude no rebaixamento para a Série B. O campeão Flamengo, que já garantiu o título na rodada anterior após vencer o Ceará por 1-0, encerra sua campanha enfrentando o Mirassol fora de casa no sábado. O rubro-negro, com 78 pontos e o melhor ataque e defesa da competição, busca consolidar seu domínio. Com Flamengo, campeão, Palmeiras, Cruzeiro e Mirassol já garantidos na fase de grupos da Libertadores, a briga pela 5ª e 6ª posições, que dão vaga direta, e pelas vagas na pré-Libertadores, G7 e G8, dependendo do campeão da Copa do Brasil, está acirrada. Fluminense, 5º, 61 pontos, Bahia, 6º, 60 pontos, e Botafogo, 7º, 60 pontos, disputam as melhores posições. O Fluminense recebe o Bahia em um confronto direto no Maracanã. Uma vitória garante o Fluminense na fase de grupos, enquanto o Bahia precisa vencer e torcer contra o Fluminense e o Botafogo para sonhar com o G6. O Botafogo enfrenta o Fortaleza em casa e precisa vencer para se manter na disputa do G6, torcendo por tropeços dos adversários. A maior tensão da rodada está na parte de baixo da tabela, onde dois clubes se juntarão a Sport, já rebaixado matematicamente, e Juventude, também rebaixado, na queda para a Série B. A disputa envolve 6 times: Vitória, Internacional, Fortaleza, Ceará, Santos e Atlético Mineiro. Ceará e Palmeiras. O Ceará, 15º, 43 pontos, precisa vencer o vice-campeão para se livrar do risco. Um empate ou derrota o coloca dependendo de tropeços de Fortaleza, Vitória e ou Internacional. Vitória e São Paulo. O Vitória, 17º, 42 pontos, está no Z4. Precisa vencer e torcer por tropeços de Ceará, Fortaleza e Internacional. Internacional e RB Bragantino. O Internacional, 18º, 41 pontos, está em situação crítica. Precisa vencer e torcer por resultados desfavoráveis de Ceará e ou Fortaleza e Vitória para fugir do descenso. Botafogo e Fortaleza. O Fortaleza, 16º, 43 pontos,
precisa vencer no Rio para confirmar sua permanência sem depender de outros resultados. Santos e Cruzeiro. O Santos, 14º, 44 pontos, se livra do rebaixamento com uma vitória simples em casa sobre o terceiro colocado Cruzeiro. Atlético Mineiro e Vasco. O Atlético Mineiro, 13º, 45 pontos, depende de um empate ou vitória contra o Vasco para garantir a permanência. Vamos falar agora também das coisas locais, né? Da Francana, do basquetebol, sempre notícias importantes aqui no JR23. Afinal de contas, é aquilo que mexe com a paixão do torcedor francano. A Associação Atlética Francana se prepara para mais uma edição do Campeonato Paulista da Série A3 em 2026, com o objetivo claro de brigar por uma das vagas de acesso à Série A2. A competição, organizada pela Federação Paulista de Futebol, está programada para começar no final de semana dos dias 24 e 25 de janeiro e a decisão prevista para 26 de abril. A primeira fase do Paulistão A3 será disputada em turno único, com as 16 equipes se enfrentando. Os 8 primeiros colocados avançam para as quartas de final, enquanto os 2 últimos serão rebaixados para a futura Série A4. De acordo com a tabela divulgada, a Francana fará sua estreia em casa, no Estádio Municipal Doutor José Lancha Filho, o Lanchão. Rodada 1, 25 Jan, Dom Francana e Catanduva, casa. Rodada 2, 28 Jan, Coitapirense e Francana, fora. Rodada 3, 01 Fevereiro, Dom 15 de Jaú e Francana, fora. Rodada 4, 04 Fevereiro, Coafrancana e Desportivo Brasil, casa. Rodada 5, 08 Fevereiro, Dom Francana e União SJ, casa. Rodada 6, 11 Fevereiro, com a União Barbarense e Francana, fora. Rodada 7, 14 Fevereiro, Sábado Francana e São Bernardo, casa. Rodada 8, 22 Fevereiro, Dom Bandeirante Francana, fora. Rodada 9, 25 Fevereiro, Coafrancana e Rio Branco, casa. Rodada 10, 01 Mar, Dom Paulista e Francana, fora. Rodada 11, 04 Mar, Coafrancana e Rio Preto, casa. Rodada 12, 08 Mar, Dom Portuguesa S Francana, fora. Rodada 13, 11 Mar, com a União São João e Francana, fora. Rodada 14, 15 Mar, Dom Francana e Rio Claro, casa. Rodada 15, 21 Mar, Sábado Marília e Francana, fora. A diretoria da Francana tem trabalhado nos bastidores na montagem do elenco e na definição da comissão técnica para 2026. A equipe tenta se reestruturar para ter um desempenho mais competitivo e retornar à segunda divisão paulista. Chegamos ao final de mais um JR23. Quero agradecer você imensamente pela audiência, não só de hoje, mas também durante toda a semana. Você que no dia a dia está junto com a gente aqui na tela da TV que mostra você. Um excelente fim de semana. Na segunda-feira a gente está de volta com mais uma edição do programa do JR23. Até lá! A cada dia, cerca de 7 mil bebês morrem no mundo por causas evitáveis. Um dos principais motivos é a falta de acesso à água potável. Suas vidas estão em risco por doenças causadas pelo consumo de água suja, como a diarreia e a desnutrição. Malária e doenças de pele também ameaçam a vida das crianças sem acesso à água limpa. Nenhum bebê deveria morrer por falta de água potável. Com a sua ajuda, podemos salvar milhares de vidas com uma solução muito simples. Estas pastilhas purificam a água de forma fácil e ajudam a prevenir doenças. Em poucos minutos, cada pastilha transforma 5 litros de água suja em água potável. Ela está pronta para ser usada para beber, preparar alimentos e garantir a higiene das famílias com segurança. Toda criança merece a chance de crescer saudável. Doe agora e ajude o Unicef a entregar esta simples solução que permite salvar a vida de milhares de crianças. Acesse doeunicef.org.br ou ligue para 0800 545 1133. Com apenas R$1 por dia, podemos entregar pastilhas para 35 crianças e suas famílias a cada mês. Graças a pessoas como você, levamos água potável a quase 70 milhões de pessoas ao redor do mundo. Por favor, dê um passo simples. Seja doador do Unicef e ajude-nos a seguir salvando vidas. Estamos em uma corrida contra o tempo. As crianças não podem mais esperar. Doe agora.
Acesse doeunicef.org.br ou ligue para 0800 545 1133. Para salvar uma vida, basta um passo. Obrigado.